Está bem, portanto, bom dia a todos. O que nós vamos apresentar aqui o mais breve possível são alguns dados, não é? Recolhidos pelo Afrobarómetro. Os dados foram recolhidos este ano, aí nos meses de março, fevereiro, março, e agora o Afrobarómetro está no período de disseminação desses dados. O que nós vamos ver é apenas parte desses resultados. Portanto, só para quem não está eventualmente informado, o Afrobarómetro é uma organização pan-africana, não é? Uma organização regional, que faz rondas de recolha de dados de opinião e das atitudes dos africanos relativamente a questões de democracia e de governação. Não é? E geralmente a última ronda foi em 2000, a decorrer agora, e serão dados recolhidos em cerca de 39 países do continente, que é interessante na medida que isso depois permite, inclusive, comparar, por exemplo, Angola, as opiniões dos angolanos com os restantes 38 países africanos. Portanto, como eu disse aqui, nós vamos sobretudo falar sobre a avaliação que os angolanos em 2024, nesse caso, aí em março de 2024, fazem da performance ou desempenho do Presidente da República. Não seria da governação, mas como nós sabemos, uma vez que a governação é praticamente pessoal, quase que concentrada no Presidente da República, então daí nós estamos a circunscrever isso ao Presidente, que é o titular do Executivo. Nesse gráfico que os nossos, pelo menos os internautas, não os da rádio, né, estarão a ver, nós temos a avaliação, o nível de aprovação dos angolanos desde 2019, 2022, 2024. Nós podemos ver aí claramente uma descida do nível de aprovação do presidente João Lourenço. Já em 2019, nós sabemos que o presidente João Lourenço chegou ao poder em 2017, 2018 foi praticamente, eventualmente, dos períodos com mais popularidade do presidente, mas temos aqui um decréscimo entre 2019 e 2024 de quase 100%. Continuando, o que nós estamos a ver aqui nesse gráfico, no fundo, é a maneira como diferentes variáveis sociodemográficas, não é, impactam nessa avaliação, nesse nível de aprovação. Só para termos uma ideia, por exemplo, em termos das diferenças urbano-rural, o presidente João Lourenço, em 2024, goza de maior aprovação no espaço rural, que é praticamente o dobro do espaço urbano, das pessoas que vivem no espaço urbano. Em termos de província, só assim escolhemos aqui umas 3 províncias, só para comparar. A Huila, os cidadãos da Huila são os que melhor, ou que manifestam maior aprovação ao Presidente da República, cerca de 45%. E Luanda é a província em que o nível de aprovação do desempenho do presidente é mais baixo, 16%, que está praticamente 10% abaixo da aprovação nacional, que é de 26% em 2024. Em termos de região, talvez por causa da Huila, a região sul é onde o presidente goza de maior aprovação, e a região norte estamos a falar de Cabinda, Uíge, Zaire, não é? É a região em que o presidente goza de muito menos aprovação, cerca de 17%, quase semelhante a Luanda. Isso também eventualmente nos dá algumas luzes sobre como é que nós podemos ler a questão de alguns dados que nos dão a conhecer em termos eleitorais. Em termos de idades, também só assim rapidamente, quanto parece, de acordo com os dados, quanto mais velho, maior é a aprovação do desempenho do Presidente da República, ou por outras palavras, quanto menos idade,
menor é a aprovação ou maior é a reprovação do desempenho do presidente. Aqui que eu acho que parece provavelmente dos gráficos mais interessantes para avaliarmos, para termos uma noção desse nível de aprovação do desempenho do presidente entre 2019 e 2024, já que estamos aqui, os angolanos estão a expressar as suas opiniões sobre áreas muito concretas dos problemas que os preocupam, né? Só para terem uma ideia, aí no final do gráfico mesmo, né, em 2024, o desempenho do presidente da República, não é, apenas 7% dos angolanos, não é, consideram um bom desempenho no que diz respeito à manutenção da estabilidade dos preços, não é? Que é, de certeza, um dos problemas mais preocupantes com os quais os angolanos se confrontam. Portanto, daquele que se tem que ver questões de inflação, etc., etc., o nível de desempenho do presidente é quase zero, ou, por outras palavras, o nível de reprovação é altíssimo. No que diz respeito à criação de emprego, também, acho que é aí a quarta, a olhar de baixo para cima, não é? Também o nível de aprovação é baixíssimo. Se em 2019, no que diz respeito ao emprego, a aprovação era 16%, atualmente a aprovação baixou para os exíguos 11%. Quanto à corrupção, que é o primeiro item que está nesse gráfico, uma vez que, inclusive, no programa temos falado muito sobre questões da justiça e a questão da corrupção, etc., etc. Em 2019, o presidente João Lourenço tinha uma aprovação a rondar os 34%, isso baixou atualmente para os 21%, ou seja, em 10 angolanos, apenas 2 consideram que o presidente está a lidar bem com a questão do combate à corrupção. Há uma questão muito importante que o Barômetro pergunta aos africanos, no fundo, a pergunta que se faz é se as pessoas acham que o país está na direção certa ou na direção errada. Não é? Nós podemos ver aqui por baixo do gráfico, não é, que assim um número bastante expressivo dos angolanos, 75%, não é, de acordo com esses dados, consideram que o país está na direção errada, não é? Que é como eu disse, um valor muito expressivo. E aí destaca-se Luanda, não é? Em Luanda, os angolanos residentes em Luanda, com 85%, ou seja, praticamente 9 em cada 10 angolanos consideram que o país está numa direção errada, não é? Na região norte, como podem ver, também 86% dos residentes nas províncias de Cabinda, Zaire, Uíge, não é, consideram que o país está na direção errada. Seria interessante, talvez, depois na discussão, qual é o porquê, porque que o norte e Luanda, não é, são as regiões em que a percepção é muito expressiva em se considerar que o país, que Angola não está na direção certa. Quanto às situações de como é que os angolanos avaliam as condições econômicas atuais em 2024, não é? Aí 68% dos angolanos, não é, consideram que as condições do país, as condições econômicas estão mais, não é, ou razoavelmente mais, não é? Continuando, não é? Quanto nos últimos dois, aqui esse gráfico nos está a dizer é que 63% dos angolanos consideram que as condições econômicas do país pioraram nos últimos 12 meses. Não é? Portanto, há aqui essa percepção e, no fundo, atesta muito a realidade de que a situação do país tem estado a piorar e as opiniões dos angolanos, não é, concorrem exatamente para essa percepção. Aqui, quanto à pobreza, não é? Aqui é um índice de pobreza, né? É um índice que resulta
que avalia em que medida é que os angolanos têm carência de alimentos, carência de água limpa suficiente para uso doméstico, carência de medicamentos ou tratamento médico, combustível para cozinhar a comida, salário ou outra fonte de rendimento. Portanto, essas variáveis criam esse índice de pobreza do afrobanômetro, em que começa entre pobreza extrema, pobreza moderada ou aquelas pessoas que não têm experiência de pobreza. O que se destaca aí é que se em 2019, relativamente à pobreza extrema, aqui pobreza extrema quer dizer que o conjunto de pessoas que durante o ano anterior tiveram de facto muita carência de alimentos, medicamentos, água suficiente para uso doméstico, combustível para cozinhar e fonte de rendimento. Isso aqui é a pobreza. Pessoas que claramente tiveram uma experiência muito negativa nesses elementos. Então, como nós podemos ver aí, se em 2019 a pobreza extrema era 35%, em 2024 subiu para 46%. Não é? Portanto, há uma evolução, não é, dessa componente de pessoas que enfrentam situações de pobreza extrema. E eu acho que nós todos sabemos mais ou menos o que significa estar numa situação de pobreza extrema no nosso contexto. E são alguns elementos para ver em termos de região, não é? A pobreza extrema, curiosamente, é mais elevada na Huila, né? Curioso, porque nós vimos os cidadãos da Huila são os que avaliam mais positivamente o Presidente da República. Não é? Portanto, em termos de província, é na Huila, naturalmente, depois Benguela, depois Luanda. Em termos de região, não é? A região leste, não é? O leste é a região com mais experiência de pobreza extrema. Estamos a falar de 64%, não é? Ou seja, no leste, apenas 5% dos angolanos não experimentou situações de pobreza, que é assim um número muito, também muito expressivo, não é? No espaço rural, que tem que talvez haver a maneira como nós concebemos o espaço rural, o nível de pobreza extrema é também de 65%, bastante expressivo comparativamente ao espaço urbano. Não há grande diferença entre ser homem ou ser mulher. Por último, quanto à privação de alguns bens essenciais, não é? Aqui verificar que o número maior é de ter respeito ao salário ou rendimento, não é? 46% dos angolanos ficaram muitas vezes ou sempre sem algum rendimento, não é? Seguido por 16% que ficaram várias vezes, não é? Apenas 13% que tiveram poucas situações de dificuldades de rendimento, não é? Quanto aos cuidados médicos, uma vez numa altura em que se fala muito do investimento do governo na saúde, não é? Mas nós vemos aí que 41% dos angolanos, de acordo com esses dados, não é? Tiveram grandes dificuldades de acederem a bens, a cuidados de saúde. Portanto, assim, muito resumidamente, são esses dados que nos permitem, por um lado, ver o nível de aprovação que o atual executivo goza dos angolanos, não é? Isso depois também se traduz naturalmente nessas situações de pobreza. Portanto, para já é tudo. Muito bem. Bom, David, muito obrigado. Começo aqui com a Verónica. Verónica, surpreende lá. Teixeira, desculpa, não sei se me permites só pôr aqui uma nota, se me permites. Eu acho que há alguns aspectos que se calhar, talvez fosse importante explicar aos ouvintes, não é? Não sei se me passou, mas eventualmente explicar e dar aí algumas referências metodológicas sobre como o estudo foi elaborado, quantas pessoas foram ouvidas, eventualmente margem de erro de estudo, só para que as pessoas possam estar um bocado mais... Está bem, portanto, sim, obrigado, devia ter feito isso logo no início.
De facto, os estudos do Afrobarómetro são sempre com amostras de representação nacional, não é? Sempre. E a recolha obedece a alguns critérios, por exemplo, critérios de proporcionalidade, não é? Em termos de província, em termos de urbano-rural, não é? E os dados são recolhidos em função da distribuição que é dada pelo Instituto Nacional de Estatística, não é? Portanto, é o INE que nos fornece, não é? Qual é a distribuição da amostra, aonde é que os inquiridos recolhem os dados. Portanto, os dados são recolhidos nas 18 províncias, não é? E nessas 18 províncias faz-se uma ponderação da proporção urbana e da proporção rural. Em termos de género, é 50%, 50%. No fundo, a amostra tem 50% de homens, 50% de mulheres. A margem de erro são 3%, o nível de confiança 97%. É isso, portanto, toda a parte metodológica ela é concebida e validada por três instituições: a Universidade de Cape Town, a Universidade do Ghana e a Universidade de Michigan. Portanto, há um conselho científico de professores dessas universidades que concebem toda essa metodologia que já foi extremamente testada. A primeira ronda do Afrobarómetro foi em 97, 98, né? Estamos a falar já de uma prática que ronda quase 25, 26 anos. Boio, se calhar acrescentar que foram 1.200 pessoas, não é? No estudo, certo? Sim, distribuídas proporcionalmente a nível das províncias e rural, etc, etc. Ok, pronto. Posto isto, então, obrigado, Melaza, por essa referência. Verônica, volto assim. Qual é a leitura que faz? Alguma surpresa em relação aos dados? Parece haver aqui alguma coincidência entre o estado de opinião, por exemplo, de algumas províncias como Luanda, o norte de Angola e os resultados, os últimos resultados eleitorais. Mera coincidência ou reflete eventualmente uma realidade? Qual é a sua leitura, Verônica? Bom, não é uma surpresa. Talvez algumas contrariedades sejam, que têm que ver com o facto de onde há maior aprovação, depois há uma condição de vida que também é assumida, que não tem condições de vida, não estamos a falar de extrema pobreza, e esta contradição, e talvez tentar perceber porque é que as pessoas em determinado momento dizem por um lado que aprovam e por outro vivem em condições paupérrimas, não é? Então, o que é que as leva se calhar a responderem que a governação está a falar da Willa? Está a falar da Willa, por exemplo? Sim, estou a falar da Willa. Se calhar, Boio, aqui interessa eventualmente saber este nível de aprovação é na zona urbana ou na zona rural? Boio diz que sim, houve o estudo incidiu sobre a população da zona rural e da zona urbana. Se calhar gostaríamos de poder ter, Boio, se puder preparar depois esta referência. A Verônica faz esta... A Willa, entre outros, é das cidades, é das províncias mais rurais, não é? Das cidades das províncias mais rurais do país, não é? E então, como nós vimos também, a questão da aprovação do presidente, apesar de tudo, ela é mais forte no espaço rural do que no espaço urbano, não é? Aí, eventualmente, terá questões de acesso à informação, etc, não é? O processo do nível de escolaridade, acesso a fontes alternativas de informações, não é? Eventualmente sejam elementos que façam alguma diferença na maneira como as pessoas percepcionam a performance da governação. Certo. Outra questão tem que ver com os níveis de extrema pobreza que se verificam na região leste. E aí posso constatar que é coerente com a recolha que também fazemos no Mosaico de informações de grupos locais com quem trabalhamos regularmente, de localidades onde esta fome ela não só é visível, como também já tem consequências.
Recordo-me muito recentemente, em maio, penso que sim, em maio, houve uma visita do bispo até uma dessas localidades em que se verificaram situações muito preocupantes e já com sinais de desnutrição clara, de crianças sobretudo, e de um também claro abandono, porque estas localidades, se não me engano, uma é Tiume, a outra, agora não me recordo bem o nome, mas é mesmo nas regiões Sul mais... ou Norte? Norte. Okay. Não é Lunda, Mochico. Okay. E então ali sim encontraram toda uma população que, além das condições de extrema pobreza, não têm, por exemplo, registro, são pessoas que não estão registadas. A única forma que encontraram de ter um papel ou uma documentação foi batizaram só naquela ida do bispo quase 300 crianças, porque com o documento do batismo depois poderiam ter acesso a algum serviço de saúde na Zâmbia. Então é uma forma de um pouco interesseira de entrar para uma religião, né, digamos assim, mas no fundo estas pessoas não têm acesso a mais nada. E por outra, são populações que não têm acesso à água, não têm acesso à energia. Houve um esforço do governo local de fazer chegar, creio também no início de maio ou meio de maio, alimentos. Mas claramente isso não é suficiente. Eu recordo que, por exemplo, ao contrário do que acontece na região sul, que já tem muitos programas em andamento e também há um grande esforço das organizações nacionais e internacionais para desenvolverem ali projetos, seja de sustentabilidade, de agricultura, como é que eles dizem, de segurança alimentar. Na região leste isso não se verifica. Então há um olhar que deve ser... nós temos que olhar para a região leste também com esse cuidado, porque isso está a acontecer. As pessoas estão-se a refugiar mais perto das fronteiras, porque têm acesso a outras condições, às vezes na Zâmbia, mas no nosso lado, em Angola, não sabemos quem são, quantos são, e sabemos que eles estão a padecer com fome e nestas alturas de frio também, não têm abrigo, e são praticamente etnias também que não falam a língua, não falam português, falam a língua deles, mas que os afasta ainda mais de qualquer serviço ou entidade estatal que lhes possa apoiar, e no caso, só para terem uma ideia, para chegar àquelas localidades foi preciso, e estamos a falar em tempo seco, em tempo molhado é impossível, o número de horas que é necessário, porque é tudo areia. E os carros também que fazem com que as pessoas consigam chegar, não pode ser qualquer carro, às vezes é trator. Então, só para terem uma ideia de como é que estas comunidades estão longe, e estamos a falar de números significativos. Pode não ser para situações como em Luanda, mas estamos a falar de 8.000 pessoas, 5.000 pessoas, Então é um pouco trazer esta realidade que suporta um pouco este número de 64% de pobreza extrema no leste, né? E só estou a falar no Mochico. Senhor Deputado Olívio Colombo, alguma surpresa, algum dado coincide eventualmente com a vossa perspectiva enquanto partido na oposição? Qual é a leitura que faz? Olha, não estou nem um bocadinho surpreso, porque os diagnósticos que tanto o Grupo Parlamentar da UNITA quanto a Frente Patriótica da UNITA fizeram nos últimos 2 meses, em que houveram, portanto, comunicações públicas sobre a situação real do país, os números são estes. Um bocadinho mais dramáticos, outros, mas os números são esses. O que nos alegra, para devidas aspas, é o facto de haver uma sintonia entre todas as organizações internacionais e nacionais que estudam a situação econômica, social e política da Angola. De tal maneira que é importante realçar aqui o valor dos estudos para a governação. Os estudos são fundamentais porque ajudam os governos a se reorientar e a avaliar o grau de implementação das políticas públicas e redirecionar o tiro. Portanto, não se faz governação sem estudos de opinião, e o Boio, especialista nisso, sabe disso. Lembro-me daqui no tempo da Ovilongo, quando era possível, até este 2022 ter-se proibido a realização em Angola de estudos de opinião, e isto teve consequências em encerramento de organizações que fizeram estudo de opinião em Angola, estudo de opinião da situação real do país,
E, portanto, nós dependemos de estudos feitos por algumas organizações das universidades, por exemplo, a Universidade Católica tem tido uma boa fonte, o Civistec da Universidade de Lusíadas, o próprio INE. O mais agravante é que grande parte destes dados, ou grande parte dessa informação, é informação que as organizações baseiam-se nos dados do INE, que é o Instituto Nacional de Estatística, que é uma instituição pública que presta esse serviço público aos angolanos. Portanto, não houve censo, infelizmente. O censo podia também ajudar a dar uma outra visão destes factos, sobretudo a localização da pobreza, das populações, etc. Mas o PNUD fez um censo piloto baseado nos dados do INE, que aproxima os angolanos a 35 milhões de habitantes, por exemplo, e que traz um dado muito relevante, que é o facto de, em 2014, a quanto do censo de 2014, a média de idade ser 24 anos, o PNUD sinaliza para 16 anos. 16 anos é a média de idade dos angolanos, e a juventude angolana, ou seja, a população da Angola é maioritariamente jovem, é a terceira mais jovem do continente, é a sexta mais jovem do mundo, na ordem de 60%. Significa dizer que em cada 10 pessoas em Angola, 6 têm 16 anos. Em 2014, em cada 10, 5,6 tinham, portanto, 24 anos. Portanto, este número de 16 anos é um número forte que deve preocupar qualquer pessoa. E a nossa preocupação é, sobretudo, o facto de sintonizar-se com Chatham House, Freedom House, Economist Intelligence Unity, Morro Ibrahim, agora o Afrobarômetro, tudo sintonizado. A questão que nós, enquanto Grupo Parlamentar e Frente Patriótica Unida, apresentamos, primeiro com a Frente Patriótica Unida, depois com o Grupo Parlamentar em declaração política, é a questão da fome. A questão da fome, que nesse momento é a maior humilhação dos angolanos e para a humanidade, já que a escravatura é tida como o maior erro da história da humanidade. A fome deverá representar a maior humilhação que o cidadão pode ter, sobretudo pelas condições naturais que o país tem. Terras aráveis, água em abundância, embora possa-se dizer que as terras aráveis já são 5 milhões, aproximadamente 5 mil hectares de terra preparados para a agricultura, embora existam outras opiniões que dizem, por exemplo, que as terras estão cansadas ou são ácidas, têm que fazer correção de solos, etc. Mas ainda assim, a fome está no espaço rural e também no espaço urbano, associada ao desemprego que é galopante, associada à inflação que é galopante, associada os ângulos da política tomada pelo atual executivo. Sabe que quem vai ao Banco Mundial, ao Fundo Monetário Internacional, o primeiro resultado que tem vai conseguir dinheiro barato, com juros baratos, quero dizer, mas vai ter que pagar esse dinheiro em pouco tempo. E esse pouco tempo significa austeridade, austeridade e austeridade. Pelo que o presidente João Lourenço está a ser um dos maiores intérpretes da política do Fundo Monetário Internacional, do Banco Mundial, com tributação. Portanto, vendeu-se a ideia de que o IVA ia resolver os problemas e não está a resolver. O IVA foi ou é uma das formas de ajudar o executivo a ter dinheiro para pagar a dívida. Depois temos a questão de dívida pública, que obriga, portanto, a colocar a serviço da dívida mais de metade do Orçamento Geral do Estado, e tudo indica que este ano, hoje vai ser um bocadinho mais, acima dos 60% do ano passado, pelo que 2025 será um ano mau. E se 2025 se perpetuar como um ano mau, então todos estes dados que aqui apresentamos vão duplicar, ou vão quintuplicar o grau de sofrimento dos angolanos. Portanto, nós estamos completamente de acordo, são estudos que vêm consagrar o que temos feito, em termos de constatação, nas deslocações que fizemos portanto, por exemplo, tivemos a saída do grupo parlamentar para aquilo que chama-se deputação de proximidade, que foi jornada das comunidades, levar os deputados para todos os municípios, constata-se em loco, vai-se de carro, na maior parte das vezes, vai-se de carro, na maior parte das vezes não, em todas as vezes vai-se de carro, o grupo parlamentar não tem condições para mandar 90 deputados de avião, então vamos todos com os meios que temos, e ao longo da viagem constata-se a pobreza visível, que corta o coração e que obriga-nos a criar estes documentos. Esse é um ponto. Outro ponto é que, de facto, um outro estudo interessante da Universidade Católica, tem aqui o estudo, que fala sobre a pobreza dos empregados. A UIT chama a atenção que a pobreza está a incidir, se engano, sobre as pessoas que já trabalham.
Ou seja, o indivíduo trabalha, mas o seu salário não tem capacidade nem qualidade de suprir as suas necessidades, portanto, a cesta básica. O outro elemento, para terminar, é o facto de as indústrias estarem em 4 espaços específicos. Luanda e Bengo concentram mais de 55% das indústrias. Se associarmos Kwanza Sul e Benguela, teremos mais de 85% das indústrias neste espaço. Portanto, está litoralizada a industrialização. De outro modo, as pessoas vão sair dos espaços rurais, onde já estão na pobreza, e virão para o espaço urbano, onde também há pobreza. Porque depois podem não ter capacidade para enfrentar o meio rural, o meio urbano. Absolutamente. Malaza. Desculpa só, mas também a mim faz-me um bocado de espécie como é que nós, a esta altura do campeonato, ainda não temos programas de prevenção de pobreza. Sim. Não faz sentido, porque é sempre na lógica do combate, sempre na reação. E nunca na lógica da prevenção. Na lógica da prevenção. Quando existem uma série de elementos que são fatores determinantes para prevenir a pobreza. E até agora, creio que nunca vi no Orçamento Geral do Estado um programa com essa designação. Posso estar enganada? Bem, do ponto de vista prático... E como é que, por exemplo, peço desculpa, como é que, por exemplo, nem vem do lado do governo, mas também não vem do lado da oposição? Bem, digníssima Verônica, a oposição não governa. A missão da oposição é influenciar por via dessas demandas. Que quem governa reorienta o Orçamento Geral do Estado para esses ângulos que vêm das demandas. Não se aprova o Orçamento Geral do Estado, ou não se elabora, sem se ouvir o Conselho de Concertação Social, por exemplo, o Conselho de Concertação Econômica, ou os Conselhos de Auscultações Municipais. Se fizer isso, é preciso que essas demandas estejam inseridas no Orçamento Geral do Estado. A informação que eu posso partilhar aqui é que todas essas... Não se ouviu o Conselho de Concertação Social no ano passado, nem o Econômico, ouviu-se o Conselho de Escutação das Comunidades, porém, estas demandas não foram colocadas ou introduzidas no Orçamento Geral do Estado. E prova disso é que a ADRA, que ouviu as 40% dos municípios, nem 10% do que ela ouviu constava do Orçamento Geral do Estado. E a 4ª Comissão, em escutação a essas organizações que fizeram esse trabalho, recebeu a informação de que aconselharam a 4ª Comissão a influenciar o Executivo a não aprovar aquele orçamento porque não estavam lá contidas as inquietações das comunidades. Isso é um ponto. Outro ponto é que o Orçamento Geral do Estado da República de Angola, ele entra preto e sai pretíssimo, ou sai como entrou. Portanto, não se altera absolutamente nada, porque os grupos parlamentares, mesmo o grupo parlamentar do MPLA, influencia para que haja uma outra direção do orçamento, mas o Executivo é irredutível. O orçamento por isso é que a UNITA nunca aprovou nenhum orçamento, porque nada do que é colocado como inputs serve ou é acolhido. O orçamento tem a visão política, porque é a lei do Orçamento Geral do Estado, tem a visão, a lei, portanto, a lei do Orçamento Geral do Estado, a visão é uma lei, ele é um instrumento econômico, mas também um instrumento político. E, infelizmente, ele é mais instrumento político do que econômico, que tem que, por essa via, promover o crescimento econômico e concomitante desenvolvimento. Ou seja, o Orçamento Geral do Estado de Angola não prioriza os menos equipados, estamos a falar da justiça social distributiva ou da proteção social, não prioriza a educação, não prioriza a saúde e não prioriza, portanto, a juventude. Por incrível que pareça, são destes setores que eu acabei de citar, onde surgem grande parte das demandas. Portanto, é quase impossível influenciar o ângulo do Orçamento Geral do Estado. E digo-lhe mais, houve uma conferência aqui da ACP União Europeia, onde a ADA participou pela senhora, que esteve aqui há 2 dias, Cecília Kitombe, que chamou a atenção das mulheres parlamentares, que representam qualquer coisa como 83 lugares, de que elas aprovam, as mulheres, sobretudo as mulheres que são da bancada parlamentar do MPLA, porque as 14 mulheres que pertencem ao grupo parlamentar da UNITA não aprovam o orçamento, aprovam um orçamento que traz o rosto feminino da pobreza, traz o rosto feminino do informal, que é 80%, traz o rosto feminino da falta de proteção dos menos equipados. Estas senhoras, infelizmente, aprovam este orçamento. Então, foi uma crítica muito, muito direta, que houve naturalmente uma evolução significativa do número de mulheres, mas não há uma influência destas mulheres para, digamos, reorientar o ângulo do OGE para a proteção social, sobretudo das mulheres.
Lázaro, alguma surpresa em relação à leitura, aos dados que a Afrobarómetro apresenta? Por exemplo, as questões económicas, a aprovação das questões económicas ou a reprovação, se quisermos, 63%, não é? 11% de angolanos, ou 21% de angolanos entende que o combate à corrupção, sim senhora, está no caminho certo, mas estamos aqui a falar de 89% de angolanos diz que não. 79 no caso. 89, sim. 89 diz que não. Sim. 79 no caso. 21 aprova e 79 no caso não aprovará, não é? Sim. Pois, Sim. Teixeira, efetivamente que não surpreende. Aliás, e desde logo começo por felicitar o Boi pela apresentação e por esse esforço de manter Angola nesse espectro desse trabalho que tem sido feito pela Afrobarómetro, porque estes estudos têm sempre o condão de nos ajudar a suportar muitas das reflexões que nós fazemos, muitas das análises que nós fazemos, porque muitas vezes nós fazemos afirmações relativamente ao direcionamento errado de combate à corrupção e fazem-nos perguntas, mas de onde é que vocês tiram isso? Não é? E estudos como estes, mais do que as nossas opiniões, acabam por, no fundo, ajudar a esbater quaisquer dúvidas que possam existir relativamente às nossas convicções sobre estas matérias. Portanto, não há qualquer surpresa. Tenho aí algumas curiosidades. Eu confesso que não deixa de ser certo uma surpresa, não é? O facto, por exemplo, de 25% dos angolanos entenderem que o país está no caminho certo. É verdade que 75% dizem que não, mas o facto de termos 25% de angolanos que entendem que o país está no caminho certo, isso para mim é um pouco perturbador, não é? Porque um país com os níveis de pobreza que foram aqui, tal como foram aqui apresentados pelo Boio, não é? E se olharmos aqui para indicadores, nomeadamente do campo económico, por exemplo, a aprovação relativamente à questão da estabilidade dos preços, que está nos 7%, que é qualquer coisa que quase nulo, não é? Uma coisa quase nula, como disse o Boio. Quer dizer, a mim surpreende que ainda existam 25% de angolanos, isso é que para mim é revelador, não é? Ainda existam 25% de angolanos que acreditam que o país estará no caminho certo. Quer dizer, isso é que de facto é surpreendente. Mas não pode ser, pode não ser, se eventualmente adicionarmos a estes 25 angolanos critérios que o Boio esteve aqui a elencar, não é? A questão da qualidade da informação, eventualmente, a questão mesmo também da percepção, podemos eventualmente encontrar nestes 25% angolanos que têm uma outra percepção sobre as dificuldades, e é natural que possa haver ainda 25% de angolanos a achar que o país está certo. Sim, eu compreendo. É provável, sim. Seguramente, pronto, esses fatores não estão explorados, não estão explicados, não é? O Boio poderá ajudar-nos também a refletir sobre isso, mas para mim não deixa de ser surpreendente, independentemente de fatores como a dificuldade de acesso à informação, essa distribuição que existe entre, obviamente, o acesso à informação para quem está na zona rural, para quem está na zona urbana, por exemplo. O estudo é revelador em como o espaço urbano tende a ser mais desaprovador, tende a ser mais, portanto, tende a fazer a avaliação mais negativa do que propriamente quem se encontra no espaço rural. Isto pode aferir-se numa primeira leitura que a principal razão estará relacionada, nomeadamente, com o acesso à informação, embora, lá está, estas contradições, a pobreza também seja mais intensa no espaço rural, não é? Embora, portanto, a pobreza extrema em todo lado, mas a pobreza é mais intensa no espaço rural. Mas, espera, eu insisto, para mim não deixa de ser surpreendente que, de facto, nós tenhamos, isso que para mim é que é surpreendente, confesso, insisto nisso, que tenhamos ainda, em cada 100 angolanos, 25 acreditem que, de facto, o país está no rumo certo, quando nós vemos outros elementos que podem ser aqui aferidos, nomeadamente a questão da taxa de aprovação da governação, nesse caso do Presidente João Lourenço,
que houve aqui no caso do emprego, por exemplo, estamos a falar de uma taxa de aprovação de 11%, quer dizer, ou seja, aquilo que o Boio disse, em cada 10 angolanos, praticamente apenas um aprova as políticas que estão promovidas no sentido da promoção ou do incentivo ao emprego. Quer dizer, como é que isso é possível? Quer dizer, como é possível que ainda tenhamos gente que acredita efetivamente nessa governação? Portanto, a explicação só pode estar realmente no facto de, eventualmente, algumas pessoas terem acesso à informação ou a menos informação, particularmente aquelas que se encontram no espaço rural. Agora, há uma questão, há uma ilação, há uma conclusão que nós podemos tirar daqui, independentemente destas surpresas ou não. A maioria esmagadora dos angolanos não acredita nesta governação, não acredita na orientação do país, não acredita neste regime, não acredita em rigorosamente nada. E isso é que os números dizem de forma absolutamente contundente. Seja qual for a variável que nós seja aqui objeto de verificação, seja ela qual for, a verdade contundente é que a maioria expressiva dos angolanos, em todos os casos, pelo menos mais de 2/3, a maioria expressiva não acredita neste governo, não acredita nesta governação, não acredita neste regime. Esse é aquele dado absolutamente contundente, incontestável e inequívoco. Não é? Há bocado a Verónica dizia, mostrava-se um bocado chocada com o facto de não existirem programas de prevenção, não é? da pobreza. Fala-se muito na questão do combate, mas não na questão da prevenção. A mim isso já não surpreende, porque eu acho que este governo simplesmente não tem capacidade de o fazer. Não parece que seja uma questão de como se faz o orçamento, porque mesmo o Orçamento Geral do Estado, há bocado houve essa discussão sobre o Orçamento Geral do Estado, mas nós, quando olhamos para o Orçamento Geral do Estado, aquilo que efetivamente é aprovado pelos parlamentares e depois aquilo que é executado, o Orçamento Geral acaba por ser também um documento quase que só nominal, não é? Porque depois, como nós sabemos, há uma margem que é conferida ao Presidente da República de fazer praticamente um Orçamento Geral do Estado paralelo àquilo que é aprovado na Assembleia Nacional. Portanto, não me parece que a questão de fundo esteja no Orçamento Geral do Estado. Ainda que nós, em termos teóricos, nós, como quem diz, a Assembleia Nacional, os deputados, aprovassem o melhor orçamento possível, o problema depois estaria a nível da execução. E prova disso é aquilo que eu acabei de dizer. Mesmo aquele que é aprovado em sede do Parlamento, acaba por não ser, depois acaba por não, do ponto de vista prático, do ponto de vista da execução, acaba por não ter significado quase que nenhum. Deixem-me só dar aqui alguns dados, e isto obviamente também tem a ver com a capacidade que o Governo vai tendo ou não de dinamizar a economia. O Valor Económico publicou esta semana os dados sobre a execução trimestral do primeiro trimestre da execução do Orçamento Geral do Estado. Em termos da despesa, por exemplo, prevista para o ano todo, a execução não passou dos 14%. Despesa. Não passou dos 14% no primeiro trimestre. Desculpe, não percebe. Não, eu pergunto, este 14% das despesas totais previstas no Orçamento Geral do Estado? Exatamente. A despesa não foi além dos 14%, ao passo que a receita atingiu aí os 17%. Portanto, são os números são oficiais, que foram publicados recentemente, relativamente à execução do Orçamento Geral do Estado do primeiro trimestre. Portanto, isso, no fundo, vem confirmar aquilo que eu estava a dizer. O Orçamento Geral do Estado é um documento nominal, não é? Por muito perfeito até que ele pudesse sair do forno, basta aqui a expressão, mas depois temos uma prática de execução do orçamento que não tem rigorosamente nada a ver com os compromissos que são assumidos no Parlamento. Portanto, eu penso que essa é a questão de fundo. Quando o deputado Olívio faz referência ao facto de as mulheres não aprovarem, nomeadamente as mulheres do grupo parlamentar do MPLA, eu entendo que os políticos podem e devem ser responsabilizados de forma individual, mas nós sabemos que o problema de fundo, quer dizer, é o médio. Não estamos aqui a ver que estas mulheres do grupo parlamentar do MPLA assumam uma posição contrária àquela que o direcionamento do partido, quer dizer, ou da liderança do partido ou do governo. Portanto, essa é que é a questão de fundo. Fossem 50, fossem 100, fossem 200 mulheres. A questão de fundo é o médio. Não podem assumir posições contrárias àquela que é a disciplina partidária, no fundo, não é? Por isso é que, pronto, e perdoem-me repetir isto, estamos aqui a dizer isso todos os dias, não é? O país tem que ser transformado, porque, de outro modo,
o próximo estudo da Afrobarómetro, sei lá, daqui a 2, 3, 4, 5 anos, provavelmente há de continuar a apresentar os mesmos dados, não é? Boio. Só como primeira nota. Sim, Boio. Alguma Não, leitura? o Paulo está aí. O Paulo Inglês está aí, mas Paulo antes acabou de entrar. de Sim, passar sim, o Paulo, não é? A questão colocada. O Paulo não teve acesso, não teve acesso a eventualmente. Está no grupo. Sim, Está no sim, grupo. sim, Boio, mas o Paulo vai Eu já. estava a dizer, quanto à interrogação, entre aspas, do Mulaza, Sim. a questão é que nós estamos a falar de. A Mulaza pergunta como é que ainda 25% dos angolanos acham que o país está no caminho certo, não é? Bem, aí nesse momento nós só estamos a expor a situação e não os porquês, não é? Mas nós sabemos, de certa forma, que as pessoas têm. Nós todos temos alguns viés, não é? Isto é, a nossa avaliação também ela é mais ou menos moldada em algumas circunstâncias pelos nossos próprios viés. Por exemplo, sei lá, se eu sou militante do MPLA, ok? Que eu acho que isso talvez seja o mais interessante, não é? Isto é, se eu sou militante do MPLA, em princípio eu serei mais benigno na avaliação da performance do presidente, já que é o MPLA que está a governar, não é? E nesse sentido, a mim isso é mais interessante. Quero supor, quando nós conversamos, por exemplo, com o deputado Vunda, sobre a questão da militância, que eu acho que é politicamente mais interessante, talvez, é termos eventualmente parte da militância, entre aspas, do MPLA, também a considerar uma má performance do próprio presidente, né? Se considerarmos aqueles números que eles nos dizem em termos de números de militantes, não é? Portanto, eu penso que as pessoas, nós construímos de maneira diferente as nossas percepções, não é? E eventualmente essa questão esteja a ver com esse tipo de coisas, eu sou serve bem pela, etc, etc. Por outro lado, um dado que me parece também muito importante, isso tem que ver, de certa forma, com a conclusão de Mulaza, do ponto de vista político, não é? É como é que, face a esse contexto, não é? De expressivo nível elevado de desaprovação da governação do presidente João Lourenço, não é? Ainda se fala em terceiro mandato, etc, etc, não é? Eu penso, quer dizer, o próprio, se eu fosse, felizmente não sou, não é? Mas se eu fosse do MPLA, não é? E se eu quisesse que o MPLA se mantivesse no poder, não é? Eu teria que também fazer uma grande campanha contra essa potência de um eventual terceiro mandato, não é? Porque está claramente, não é? E muito claramente perceptível, não é? De que essa governação não convence os angolanos pelos resultados da mesma, não é? Pela capacidade que a governação tem em produzir pobreza, em produzir pessoas, mas pobreza extrema, não é? E isso penso que politicamente parece ser um dos dados que nos poderia refletir. Sim, Paulo. Sim, eu ouvi o que eu não podia intervir, mas ouvi a apresentação do David. Aliás, já tivemos algumas conversas assim antes disso. Inclusive, já tive tempo de me indignar o suficiente para poder dizer alguma coisa. Mas tenho 3 notas. Com o David? Com os dados, evidentemente. Tenho 3 notas. A primeira é uma parte que, quando terminou a Segunda Guerra Mundial, e depois quando alguns alemães que supostamente não sabiam o que se fazia nos campos de concentração, foram-lhes apresentados, pegaram alguns, foram até visitar os campos de concentração, mostraram algumas fotografias. Alguns se suicidaram por pensarem como é que a gente... como é que isso foi possível no nosso país, não é? Há quem tivesse visto aquilo como ato de honra
de elevação moral, tipo, não aguentou aquela indignação e, portanto, eles suicidaram-se. Há quem tivesse falado como aquilo cobardia, né? Pronto. Não estou a dizer que se os do MPLA vir estes dados têm que se suicidar, não estou a dizer isso. O que estou a dizer é que causaria alguma indignação e não deviam ficar indiferentes. Ponto 2. Há aqui nos dados coisas muito interessantes, né? Isto foi preliminar, como disse o David, mas há sim umas clivagens, né? A clivagem norte-sul, a clivagem zona urbana e zona litoral, a clivagens de idade, também muito acentuada, a clivagem de formação, portanto, de nível de escolaridade, e há quase uma coincidência, não é? Se calhar, pronto, David vai esmiuçar melhor ainda isso. Por exemplo, que nas zonas rurais o presidente tem mais aprovação, coincidentemente é onde vive menos gente, por um lado, e também a taxa de alfabetização eu acho que é mais baixa. E vivem a gente com mais idade, se não tem erro. Ou seja, o interior, onde vive menos gente, pessoas com mais velhas, que é um grupo pequeno no nosso, não é? Nossa estrutura demográfica, e pessoas com menos escolaridade e mais pobres, são as pessoas que mais aprovam o presidente. Mais uma vez, não estou a insinuar que isso devia levar ao suicídio, mas pelo menos podia levar a alguma interrogação. O segundo ponto tem a ver que a parte norte, se quiser, Cabinda, Zaire e Wish, e Luanda também, é onde o presidente tem menos aprovação em vários itens, não é? Comparando com a parte sul, como Lubango, propriamente dito, acho que o Nene também, se não tem erro. Não é? Sim, que é curioso. O David fez a leitura ao contrário, chama-se leitura benigna. Isto quer dizer, diz assim, 15% aprovam. Se lesse 85% não aprovam, eu acho que é muito mais. Em termos de comunicação, a Verônica percebe melhor isso do que eu. É melhor o espelho, não é? Não quer criar catástrofe. Não queres fazer manchete. Não quer fazer manchete. Sim, fazer manchete, né? Era, ou então 93% e tal, não é? Tipo, não toma um pequeno almoço, ou assim, ou não tem dinheiro que chegue. Eu acho que isso mostraria um pouco mais, dava um espelho melhor do que se passa. Mas o outro ponto tem a ver com a questão da fome. É um flagelo. Nós vamos completar 50 anos de independência, não é? E, portanto, e depois, já há quase 25 anos, depois de 20 anos depois da guerra, depois temos passado pelo boom econômico, etc. A fome é um grande escândalo, não no sentido moral também, não é? Mas até no sentido existencial. Quer dizer, como é possível que ainda milhares de pessoas não têm que comer e passam fome, assim? Não é tipo que não comam bem, é que não comem, não é? E isto em termos de ideal político, é um fracasso, não é? E os dados mostram isso muito bem, porque, de facto, a política existe para isso, não é? A política existe para criar melhores condições das pessoas no determinado território. Quando isso não se cria, há este fracasso do Estado, não é? E fracasso da própria política enquanto atividade. O outro ponto que os dados mostram tem a ver com a questão da zona urbana. É que, pronto, o David costuma salientar muito isso, que a maior parte das pessoas vive em zonas urbanas. Há cidades, por exemplo, Luanda, a maior parte da sua população está na zona urbana, ao passo que eu creio que Lubango, a maior parte está na zona rural. Não, David, a zona rural é maior, Benguela eu acho que é metade, não é uma parte
uma parte na zona urbana, outra parte na zona rural, há assim uma divisão. E é curioso que, ao mesmo tempo, a maior parte da juventude está nas zonas urbanas também. Então, é nas zonas urbanas onde a zona urbana é a grande praça política, não é? É o grande campo de batalha político, não é? Paulo, É também onde a percepção de como o país vai se melhor entende, não é? É tipo um laboratório, não é? E de facto estamos aqui com situações muito complicadas, porque estes dados não é para comentário só, assim como estamos a fazer. Estes dados é para ser tomado em sério pelas administrações, pelos ministérios, não é? Por institutos, por empresas, etc. Porque isto é um espelho um pouco da realidade, e é um dado muito credível, porque é muito difícil. É difícil fazer esse trabalho, é custoso, também é muito caro. E depois, quando eu digo difícil, não é só por causa da complexidade, porque às vezes é preciso lidar com algumas, porque o SOBO assim não permite, é preciso negociar, e sobretudo pela complexidade intelectual, não é? Porque aqui entram vários especialistas, ligados à Universidade de Chicago, da África do Sul, etc., várias universidades, com pessoas que têm experiências assim, top mundial. Portanto, isso são os dados mais credíveis que a gente pode ter e que se produzem. Portanto, Paulo, isso deve ser apanhado com duas mãos. Já me calo. E pronto, não, por não, isso... não era para escalar, não era para escalar, era mesmo para lhe fazer uma questão, era mesmo Sim. para fazer. Paulo, a questão da cultura, a questão da obediência às autoridades tradicionais, por exemplo, e a ausência de alguma consciência sobre direitos, como ter água, como sendo um direito, ter acesso à escola, e, eventualmente, por exemplo, a questão do registro e outros. Estes dados, estas informações, esta percepção também não contribui, por exemplo, para, por exemplo, uma aprovação do Presidente da República. Acrescento um outro valor, é que na cultura africana os mais velhos e os chefes parecem ter sempre razão, e essa percepção não pode contribuir para por exemplo, angolanos na zona rural ter uma percepção diferente, por exemplo, de quem tem mais informação, não tem, por exemplo, este sentido de obediência, tem maior liberdade, está mais consciente de que ter água, ter acesso à escola, ter acesso aos cuidados de saúde são direitos e não são dádivas? Sim e não, porque vamos ver. Eu não explicaria muito isso pela cultura africana. Eu ia mais pelo aquele dinheiro que foi distribuído. Como é que se chama? O Kwenda, que teve muita influência e algum impacto, não no seu resultado, mas no elemento simbólico, não é? Ainda por cima aquilo foi distribuído e como foi distribuído, sobretudo pelas autoridades, aquilo teve algum impacto na opinião, em meu entender. É verdade que estou de acordo contigo também que existe essa ideia de representação simbólica da autoridade que não deve ser contestada, que isto existe e muito, então isso pode influenciar, e que também, claro, que isto se liga com o nível de informação, de escolaridade, não é? Mas também é verdade que nas zonas urbanas as pessoas estão mais politizadas, portanto têm mais consciência dos seus direitos e têm maior informação, inclusive para a internet, televisão, etc. E as pessoas conseguem comparar, não é? O certo em política e o errado, não é? O que se faz, o que é possível fazer. A pessoa tem esta consciência e na hora de dar a sua opinião tem alternativas. Agora, mas o que eu acho é que se calhar seria interessante, isto é um desafio, até há sítios que fazem isso, algumas perguntas que se fazem, se calhar nas zonas urbanas, sejam diferentes que se fazem nas zonas rurais, não é?
Isso, se calhar, podia se concretizar e depois ver como é que se podiam... Por exemplo, eu posso fazer uma pergunta sobre, sei lá, a aprovação do presidente como tal, mas na zona rural posso falar sobre escoação de produtos, posso perguntar sobre hospitais, sobre escolas, posso perguntar sobre isso. Se calhar isso é diferente se eu perguntar o mesmo numa zona distribuição de adubos, por exemplo, se é suficiente ou não. Isso se calhar pode ter um impacto diferente na zona urbana. Mas seja como for, isso não nos dá só um espectro entre como é que o presidente é aprovado, mas dá como é que é percebido na zona rural e na zona urbana. Eu acho que isto é que é importante, não é? E também é importante, em minha opinião, que é a questão da escolaridade. Eu acho que influencia muito na tomada de consciência e no nível de informação e, portanto, na articulação de uma opinião que pode ser expressa, não é, no inquérito. Portanto, há aqui vários elementos complexos que precisam ser analisados, estudados, esmiuçados. Há outros cruzamentos que precisam de ser feitos, né? Porque o inquérito foi muito mais longo, não é? Portanto, houve muito mais perguntas. Há outras variáveis que foram perguntadas e que o David não apresentou, e, portanto, eu acho que vai apresentar nas próximas, quando der a conhecer mais detalhes sobre o resultado desse trabalho. E há coisas que se calhar não têm tanta visibilidade, aparentemente, porque o David praticamente apresentou a parte da aprovação do executivo, não é? Na pessoa do presidente. Mas há outros dados, há outras percepções que as pessoas têm sobre a vida do país e que, mesmo a questão de género, não é? Que o David não apresentou assim em detalhe, que também haverá a percepção da pobreza por género, etc. Por residência, né? Nível da pobreza por residência. Exatamente. E de tudo isso são dados muito interessantes que e que depois vão ser objeto de estudo, de análise e de escrutínio, não é? Pelo menos para os próximos 2 anos, até ao próximo trabalho. E, portanto, estamos aí com um instrumento de trabalho muito, muito interessante e de governação. Por isso, não é possível governar sem a pessoa ter estes dados, não é? A prova em Angola que é possível. A Verónica diz que é possível. Aliás, quer dizer, a frase seria: não é possível governar bem. A frase completa seria esta: não é possível governar bem sem ter assim dados, o que as pessoas também vivem e pensam, não é? Porque há pessoas, nós já tivemos, há pessoas do partido, inclusive o próprio, como é que chama o secretário para a informação do MPLA? Esteves Hilário. Eu acho que ele uma vez terá dito que, apesar de tudo, que as pessoas estão bem, ou assim, algo parecido, né? Que apesar de tudo, apesar de tudo, estamos a ver aqui que são 80%, não é? Então, os estão bem são os 15%, não é? Quer dizer, da aprovação, percebe? Portanto, isto é ver o corpo ao contrário. Agora, mas isto não é só isso não é só uma arma de arremesso político, no sentido de agora vamos pegar nisso e vamos atirar contra os governantes, caso não se suicidem ou restem alguns. Mas, sobretudo, isto é para nós analisarmos o país, sobretudo na véspera, não é? Do 15º aniversário, 15º não. 50º aniversário da independência. Portanto, isto aqui é um momento de reflexão também existencial no nosso destino como país. Como é possível nós, depois de 50 anos, pessoas que passem fome num país que tem água, tem terra, tem sol, não é? Tem petróleo ainda por cima. Mas Paulo, então está justificado que o MPLA convoque um congresso justamente para analisar estas questões, não é? Parece que está justificado, não é? Parece que está justificado aqui o que se convoca um congresso só para isso, não é?
Sim. Quer dizer, a única agenda, não é? Não é preciso. Sim, mas o Congresso seria uma reunião entre militantes do partido e não sei se esses dados deveriam ser refletidos apenas entre militantes do partido, não é? Não. Eu digo no caso específico, aqui estamos a falar do caso específico de quem, da família que tem governado o país, que tem a responsabilidade de governar o país, não é? Ok. Mas, Teixeira, se me permites só um comentário. Já vai, Sim. Aguenta, eu queria ouvir a Verónica. Sim, Aguenta, está bem. Queria só reagir àquilo que tu disseste, Melaza, sobre o orçamento. Obviamente que o orçamento, a forma como ele é executado e a prática de elaboração do orçamento não obedece às regras normais, digamos assim, mas é o nosso instrumento de trabalho. E quando nós, orçamento após orçamento, e ao longo de todos estes anos, não vemos sequer uma preocupação com a prevenção contra a pobreza, é preocupante. É que não há uma visão de que, e isto aplica-se também à forma como nós olhamos para a questão da fome. Assumir que há fome é uma vergonha. Ninguém assume. Os números os números que a Afrobarómetro apresenta são assustadores. Quer dizer, o nível de pobreza por residência são assustadores. E até é bom que as pessoas comecem a assumir isso sem esta vergonha. Porque, de facto, uma pessoa que come funge com ervas não se alimenta. E não se pode dizer que isso não é fome. Uma refeição funge com ervas não é um alimento, não tem nutrientes suficientes para dizer que aquela pessoa se alimentou. Há fome, sim senhora, e temos que admitir isso. E quando nós não vemos nos documentos oficiais, que sejam no Orçamento Geral do Estado, o mínimo de preocupação com isso, só programas assistenciais ou emergenciais, não é suficiente. Tanto é que temos esses números que estão aí. Por outro lado, também queria propor uma visão contrária daquilo que, e aproveitando a deixa do Paulo, uma visão contrária dos números nesta ideia da direção errada e da direção certa. É espantoso como nós temos 75% da amostra, 1.200 pessoas, que têm consciência de que a direção é errada. E, para mim, é surpreendente como é que nós, neste contexto, com toda a informação que nós temos acesso, e aqui não difere de meio urbano nem de meio rural, olhem para a informação que nos chega nas televisões, nas rádios. Não estou a dizer, independentemente disso, o ambiente em que nós estamos sujeitos, a informação que nós recebemos, aquilo que nós vemos, chegar a um número como este, de 75% com esta consciência, é fantástico. Porque nós deveríamos estar todos a repetir aquilo que se dá na televisão. Porque não temos acesso a mais nada. E a maior parte das pessoas não sabe ler nem escrever. Como é que só 25% é que ainda mantém esta... e que estão fechados nesta bolha? Esta percepção contraria a lógica do Mulaza. Sim, Mulaza, mas eu estou a dizer, valoriza a Verónica está perdido. Sim, a Verónica valoriza. Se me permite. Sim, senhor. A questão da consciência é exatamente fundamental, eu concordo com a Verónica. E ali o Paulo foi feliz, o Paulo e o Mulaza foram felizes quando trouxeram a questão do tipo de questões a apresentar. E o Paulo foi mais assertivo porque percebe a dinâmica das pessoas, por ser sociólogo. Portanto, se fosse perguntado às pessoas da forma que o Paulo apresentou, certeza que o resultado seria outro. Isso é um ponto. O outro ponto é o facto de o Norte dar o voto negativo em relação ao Sul. As últimas eleições trouxeram um resultado que dá a UNITA vitória em Cabinda, Zaire, Luanda, e depois 2 deputados, por exemplo, no Uíge, Norte e em Malange. É um dado interessante ter em conta, que é o sinal de que na hora do voto o cidadão soube fazer, portanto, a sua leitura. Mas outra coisa interessante aqui sobre a fome, os dados são expressivos, estão sintonizados, como disse na minha primeira intervenção, com outros dados, como da FAO, como do PNUD, como da Universidade Católica, como do Espírito das Nações Unidas sobre as questões alimentares, do estudo do UNICEF sobre a malnutrição aguda, que trouxe muitas recomendações e foi apresentado em abril. O Orçamento Geral do Estado entra a finais de outubro
nós chamamos a razão, enquanto grupo parlamentar da UNITA, ao secretário de Estado da Saúde, sobre as recomendações do relatório do Unicef sobre a malnutrição aguda em Angola, que colocou 1,5 milhões de pessoas em estado de malnutrição aguda, 17 milhões de pessoas em pobreza extrema, 10 milhões de pessoas a passarem fome. Portanto, estes dados são suficientes para se assumir, por exemplo, o estado de calamidade no sul de Angola. Mas por orgulho de quem governa, não se vai a esses níveis, vai se arrastando, portanto, essa questão. A questão da fome é muito mais séria, e o Paulo aí foi feliz, já devo reiterar e ler o que ele disse. Ele disse, por exemplo, a fome, em termos de ideal político, representa um fracasso. Por quê? Porque ela não é só rural, não é só das zonas onde há as terras aráveis, há, por exemplo, a água em abundância, onde também há a questão que não podemos descurar, que é a questão das alterações climáticas, que sempre existiram, os fenômenos climáticos no sul da água são cíclicos. Se observarmos o relatório da Plataforma Sul, traz as soluções da era colonial que não foram continuadas. Houve uma descontinuidade em termos de políticas, houve algumas políticas interessantes, mas que não surtiram efeito. Há agora uma tentativa vã de desabituar, passo o termo, as pessoas das suas culturas. O sul da Angola é fértil em cereais, não é fértil em outras culturas como tubérculos e vamos lá, e hortícolas. Se querem incutir essa cultura com o canal do Cafo, por exemplo, mas as pessoas daquela região têm a transumância, o pasto como ação, portanto, de agricultura ou cultura em termos agrícolas, ou sei lá como podemos verificar isso. Portanto, são as preocupações que eu acho que estão a ser altamente ignoradas. As pessoas vão gritando com muita frequência, o grito, as pessoas ficaram roucas pelo grito, e aí vou chamar aqui a SEAST, que na sua conferência de Malange, o do Imbamba, disse algo muito interessante, e que meteu-me a refletir e levou-me até a Índia. Querem transformar a pobreza em cultura. E se formos à Índia, encontramos que as castas segregaram o povo. Na Índia há um povo que nasceu, que foi instruído a ser rico, e há um povo que foi instruído a ser pobre. Se quer levar em função da situação que é catastrófica, calamitosa, de existirem metade dos angolanos, 7 milhões de pessoas pobres e 10 milhões a passarem fome, como uma solução política, por via da governação, que tem a missão de transformar, essa é a razão fundamental da política, quer-se fazer que essas pessoas, que eles são pobres porque a natureza, porque eles nasceram para ser pobres. Então é contra isso que achamos que nós devemos lutar. Por isso é que, enquanto o parlamentar, por um lado, essas comunicações apresentadas no Parlamento são infelizmente ignoradas pelo grupo parlamentar. Mas então, Câmbio, sim, boy. Sim, eu penso que fosse um desafio aí ao Lívio, e eu nisso estou um bocadinho de acordo de certa forma, com a Verônica. Isto é, a UNITA, não é? Não se pode posicionar como se fosse apenas uma organização da sociedade, como se fosse apenas uma organização da sociedade civil, não é? No fundo, fazer o que essas pessoas fazem, né? De chamar a atenção, não sei o quê. Portanto, dá a ideia que falta ação política. Okay? E a ação política da UNITA, acho eu, ela não deve estar circunscrita no debate parlamentar. Né? Ainda mais quando a UNITA já sabe que por aí não vem nada. Não é? Isto é, se a UNITA já sabe que por via do debate parlamentar não vem nada, na medida em que do jeito que o orçamento, a proposta de orçamento entra, é do jeito que ela sai daí, e mais do que isso, como dizia o Mulaza, para além disso, o Executivo tem mecanismo de aprovações de incrementos, créditos do Orçamento Geral do Estado, etc. Então, Olívio, me parece que vocês não deviam, não é, circunscrever a vossa ação política e chamar de atenção em leitura de discurso sobre a economia real. Quer dizer, é muito insuficiente, não é? Para aquilo que devia, pela dimensão que a UNITA tem, pela dimensão que vocês têm a nível como grupo parlamentar. Portanto, parece-nos, a mim, pelo menos me parece, é que se a UNITA considera e concorda com a posição que dizia a Verônica, de que não há ações de programas de prevenção da pobreza, etc.,
Então, eu acho que a UNITA deve ter outros recursos políticos e legais, não é? Para exercer pressão política, não é? Portanto, julgo aí, Olívio, penso que a sua resposta me parece ser um bocadinho incompleta, não é? Ou, a não ser que realmente a UNITA entende que a vossa ação política deve estar circunscrita nos debates parlamentares e nos discursos que leem e publicam nas redes sociais. Senhor deputado, queres falar? Sim, primeiro, o Boi faz uma observação interessante, mas o Boi, melhor do que eu, sabe, e que muitas pessoas, que o Estado angolano é um regime autocrático, e nos regimes autocráticos o raio de ação da oposição é altamente limitado. Subscrevo que a ação política deve ir para além dos discursos. Os discursos configuram a relação institucional entre o fenômeno e a ação. O grupo parlamentar entendeu, e não só a FPU, que é urgente, importante dar, digamos, não diria sufocar, mas preencher com informações suficientes às instituições. E devo já chamar aqui a atenção de que existe uma agenda para ações outras para além destas, e que muito brevemente elas serão, digamos, manifestadas e serão, portanto, feitas. Agora, não podemos descurar que uma luta feita em Angola não é a mesma luta feita em Portugal, porque o regime autocrático angolano limita não só a ação da oposição, mas como limita a ação da sociedade civil. Entendo que não é desqualificável o facto de se achar que deve fazer um diagnóstico, sintonizar esse diagnóstico, sobretudo com aquilo que é feito lá fora em termos de apresentação de estudos, e ações subsequentes. Este diagnóstico mobiliza para ações subsequentes mais fortes do que estas, porque há um elemento também que é fundamental. Nós precisamos entender que há um estado de maturação do cidadão angolano que não facilita outro tipo de ação, mas que é importante esta via que estamos a fazer agora. Vamos só ver o que está acontecendo na Nigéria. Os dados são muito próximos e nós estamos muito piores do que a Nigéria, e ver qual é a reação da sociedade nigeriana no geral, mesmo sem o apito da sociedade política, por exemplo. Mesmo diria pela Venezuela, embora seja a Venezuela e Angola são regimes muito próximos, que até são siameses, pertencer à mesma família política e ter a mesma ação em termos de ação de regime político. Mas ainda assim, devo reconhecer que é uma observação bastante interessante e deixar claro que existem em carteira, já foi dito publicamente, outras ações para além destas que ficam em ações institucionais. Eu acho que vocês deviam aproveitar mais esse palco que têm e obviamente, eu não pretendia, obviamente, não. Eu filo e admito que o fiz, apontei o dedo, não tem problema nenhum. Não, fez bem. Ok. Mas também admito que é necessário, eu disse há pouco que a fome é um fracasso dos políticos, a fome é um fracasso de todos nós. Sim. Da sociedade em geral, a sociedade civil, sejam os jornalistas, todos nós que estamos implicados, até mesmo como um cidadão, é um fracasso de todos nós. Então nós devemos estar, e lá está, a reação nos outros países africanos é diferente, talvez por isso, porque as pessoas, e há pouco o Teixeira estava a falar da cultura do mais velho, a tradição e tudo mais, tem alguma influência, mas eu acho que tem muito mais influência o facto de nós não termos uma cultura democrática. Sim. Que, por exemplo, quem é que educa nas escolas para a democracia? A ideia de participar, de fazer parte e de integrar naquilo que são não só as tomadas de decisão. Reclamar e exigir. Exatamente. Pois. Na escola você não pode questionar o professor. E o professor que fizer isso, passar esse na tipo escola de mensagem, tido como reacionário. Você só tem que decorar os conceitos e tudo mais. Então, como é que nós desenvolvemos esse espírito crítico? Como é que nós exercemos essa cidadania se nós não temos essa base? Nos outros sítios, se calhar, a grande diferença é essa. Sim, porquê é que não temos a base? Verónica, a questão é porquê é que não temos a base? Porque a questão da responsabilização e da responsabilidade, eu concordo contigo sobre a questão da responsabilização e, em última análise, todos nós podemos ser responsabilizados. Mas isto também tem que ser dito com algum cuidado, porque as responsabilidades são diferenciadas. Claro, Melasa, mas não podemos ter dito da equação, não é? Como cidadão. É uma variável fundamental. Não ficarmos dependentes só dos políticos, estamos a ver o que é que dá. Verónica, eu estou em 1000% de acordo contigo. A única chamada de atenção que eu faço é que é importante, quando se fala da responsabilização de forma genérica,
isto é um bocado perigoso porque pode relativizar a responsabilidade do ponto de vista individual. Quem tem mais responsabilidade em relação a quê em determinados processos, não é? É preciso estratificar um bocadinho isso, sob pena de as vítimas se tornarem em algozes, não é? Portanto, eu penso que concordo contigo, eu estou perfeitamente alinhado. Em última análise, podemos encontrar aqui responsabilidades, inclusivamente da sociedade, porque é evidente que nós temos uma sociedade apática que não reage a este sistema neocolonial, naturalmente a sociedade tem a sua responsabilidade, como é evidente. Não é? Isso não, agora, é preciso estratificar bem, na minha opinião. Desculpa, não olho tanto na parte de responsabilização e culpabilização da sociedade nesse sentido. Eu olho mais, obviamente, que é por isso é que nós chamamos responsáveis públicos. Chamamos muito poucas vezes, mas devíamos chamar mais, caralho. Eles são responsáveis públicos e têm prestar contas. Agora, é a minha obrigação. E é essa educação que eu não tenho. Verónica, mas quem é que dá essa, mas é exatamente aí onde está a questão. Quem é que dá essa educação? Porquê que não tem essa educação? Eu quando falo da questão da estratificação da responsabilidade ou da responsabilização, tem a ver com isso. Quem é que dá essa educação? Quem é que formatou esse sistema que dá a educação que nós temos? Eu chamo a atenção para isso. Mas, Teixeira, já agora só para acrescentar aqui duas questões. Relativamente à questão do orçamento, Verónica, nós estamos perfeitamente de acordo. Eu disse o que tu disseste em palavras diferentes. O que eu digo apenas é que nós temos efetivamente um orçamento nominal. Eu compreendo que é importante que, do ponto de vista formal, as responsabilidades sejam exigidas, é importante que os programas sejam inscritos, não tenho a menor dúvida em relação a isso, mas depois nós temos de ser realistas, não é? Depois de olhar para quais são os fatores que condicionam a execução das coisas, não é? Quais são os fatores de fundo que condicionam. Nós até podemos fazer extrapolações, como já diversas vezes aqui fizemos. Nós temos uma Constituição polémica, que quase todo mundo acha que deve ser revisada, mas há aspectos positivos na Constituição que não têm aderência também do ponto de vista da ação política, do ponto de vista do exercício da cidadania, do ponto de vista... A questão... Mais do que a beleza do formalismo, nós temos que olhar para a realidade de como é que as coisas funcionam em termos práticos. O Paulo dizia um bocado, por exemplo, e muito bem, que esse estudo que foi apresentado pela Afrobarómetro e aqui apresentado pelo nosso companheiro, o Boio, devia servir não propriamente como arma de arremesso contra quem governa, para se fazerem todas as análises, extrapolações que conduzam à melhoria, nomeadamente da governação e não só. Mas depois tudo isso fica enrolado na questão do regime. Porque é preciso também nós termos em conta que se nós nos surpreendermos com estes dados, de alguma maneira nós também eventualmente estaremos um bocadinho deslocados da realidade. Porque estudos como estes, com dados que mostram a degradação social, a degradação política, a degradação económica, nós temos quase todos os anos, somos inundados de estudos que mostram esta realidade. Portanto, a questão é que nós temos, de facto, uma governação que é insensível a isso, que não está interessada em resolver esses problemas. Nós quando temos, e perdoem-me que eu faça referência a isso porque não há outra forma de o fazer, quando o Presidente da República diz que a forma é relativa, depois há um conjunto de intelectuais do partido que tenta justificar a forma relativa do Presidente, esta é a demonstração mais refinada da insensibilidade, é porque não há de facto interesse, não há capacidade de resolver, não há vontade de resolver. Verónica, nós... até por ossos de ofícios e etc., conhecemos muitas pessoas no aparelho da governação, no aparelho do partido e etc. Verónica, nós temos pessoas que trabalham no governo que hoje se assustam com o casquel do buraco. Perguntam-se, mas como é possível que nós temos um casquel de buraco nas condições? Mas são pessoas que tomam decisões até com impacto nas políticas sociais. Não é? Há pessoas, e eu estou a dizer isso, obviamente, sem necessidade de revelar nomes, que estão no governo, que estão em gabinetes importantes na governação, até na presidência da República, mas que se assustam com o facto de nós termos crianças no 1º de Maio
com crianças das costas a pedirem esmolas. Ou seja, nós temos de facto, e isso tem que ser dito com uma certa frontalidade, nós temos de facto um governo que é insensível e as pessoas que nos governam não têm noção, não têm consciência, não têm do país que governam, perderam sensibilidade total. Essa aqui é a questão. Permita-me só acrescentar um dado aqui, disseste agora, se me permite, e eu ouvi isso do Paulo, em inglês, que está aí, da Alemanha nazi. Eles não te vão suicidar, desculpe só. Não se vão suicidar. Para responder aí as pessoas que trabalhavam não se suicidam, porque esses dados são. Eu ouvi dele. Eram pessoas que tinham famílias, ou seja, tinham filhos, de manhã tomavam um pequeno almoço com a família, à mesa, e o trabalho era ir a uma câmara de gás, exterminar outras famílias. Portanto, é só para demonstrar o grau de insensibilidade que nos encontramos hoje. É que há quem, para não acreditar, é porque não desfila para além do espaço urbano, para além do espaço da Baixa de Luanda, Talatona, não desfila em outros espaços. E um exemplo muito prático. O grupo parlamentar do MPLA fez suas jornadas parlamentares no BIE. E a informação é que eu tenho que fronteiros de avião. Se tivessem ido de carro, se calhar teriam uma noção diferente, uma visão diferente do que é Angola real. Portanto, este desnível de desconhecimento da realidade é fruto também do próprio regime, que cria seus intelectuais para justificar as incapacidades do regime, e são intelectuais que depois esfumar-se-ão ou desaparecerão na queda do regime, por exemplo. São intelectuais que só valem enquanto o regime resistir. E hoje o desespero é tão visível que vamos observando pela forma que vão colocando projetos de lei na Assembleia Nacional, sequenciados, uns até desfasados da realidade, desfasados de acolhimento científico, é a demonstração inequívoca de falha dos intelectuais, por um lado, e da insensibilidade da realidade. Mas não é desconhecimento. Desculpa lá, eles estão sempre a fazer releituras daquilo, por exemplo, há bocado o Melaza falou... É resistência do regime, o regime está a resistir a si próprio. Há bocado o Melaza falou das crianças no 1º de maio. Se ouvir as observações que são feitas pelos responsáveis públicos sobre aquelas crianças, vai perceber que mais facilmente eles dirão que aquelas crianças estão a ser instrumentalizadas por gangues ou porque são as famílias que estão a pedir porque aquilo é um negócio, porque não querem trabalhar. Então, há toda uma releitura que é feita. E, por outro lado, não é uma, nem duas, nem três que Mosaico ou outras instituições vão às comissões parlamentares, contactam os grupos parlamentares para mostrar estudos, o que é que seja, e a parte deles fica a dormir. Sim, também. Verónica, tens razão, mas eu reitero o que disse. Eu acho que a questão fundamental é de insensibilidade. Porque quando eu tenho um secretário de Estado... Isso tudo é insensibilidade. Não percebo. Eu estou a dizer, isso tudo é insensibilidade, ficar a dormir, a fazer releituras para acomodar a sua consciência e conseguir dormir na noite. Podes chamar o nome que quiseres, podes chamar o nome que quiseres. É insensibilidade, só para dar prática àquilo que tu estás a dizer. Pois, quando um secretário de Estado diz assim, bem, epá, eu fui para a casa da minha prima ao Casquel e aquilo que eu vi pôs-me a chorar. Verónica, há pessoas que realmente não têm, ou seja, veem uma realidade, têm contato com uma realidade, mas aparentemente têm dificuldades em perceber a realidade que veem, não é? Nós estamos a fazer a mesma coisa, Melaza. Estão a fazer releituras para acomodarem esse incómodo, esse transtorno que sentem, que é para não verem essa realidade nua e crua como nós a vemos. Tal e qual. Mas como é que se muda isso? Mas como é que se muda isso? Como é que se muda isso? Ah? Como é que se muda isso? Como é que se muda isso? Não sei, você sabe que todas essas pessoas são religiosas. Não, a Verónica sabe, a Verónica não quer dizer, a Verónica não quer dizer, a Verónica sabe, não é? O Graça Campos costuma dizer que a violência legítima devia ser transferida para a população, não é? Para a sociedade, não é? E não propriamente não devia ser propriedade do poder político, não é? Ou do Estado, não é? Portanto, mas isto, dito meio a brincar, isso resolve-se com as transformações de que o país precisa, não há dúvidas. Isso resolve
com a transformação deste regime. Nós não podemos, por isso é que eu dizia aqui há bocado, quer dizer, nós não... Deixa-me dar aqui um exemplo. Há bocado o deputado Olívio citou o Centro de Estudos da Universidade de Lusíada, que todos os anos vai produzindo relatórios relativamente à questão do emprego, por exemplo, e como faz a Universidade Católica. Da Católica, sobretudo. Desculpe. O da Católica, sobretudo, é o mais frequente. Exatamente. Mas temos também, nos últimos anos, o Sinvestec também tem feito estudos. O Sinvestec diz, por exemplo, que anualmente Angola, vou simplificar isso, todos os anos há pelo menos 700 jovens, 700 mil jovens que entram para as necessidades do emprego. 1 milhão por ano, quase 1 milhão por ano. Pronto, 700 mil, naturalmente este número seguramente vai crescendo também com o crescimento da população. Mas o último dado do Sinvestec aponta para 700 mil, anualmente. Ora, depois nós temos um programa de governação que assume criar 500 mil empregos em 5 anos. Quando tu tens estudos que dizem que, e nem se chega lá aos 500 mil, quando tu tens estudos que dizem, atenção, as necessidades rondam os 600 mil por ano. Portanto, não é falta de estudos, não é falta... Por isso é que eu dizia que ia brincar ao Paulo, esquece, aqui ninguém vai se suicidar, porque por um lado há conhecimento, mas as pessoas não querem assumir, por um lado há insensibilidade, por um lado, quer dizer, resumindo, não há capacidade de resolver os problemas. Enquanto nós não transformarmos este país, não é possível. Essa é...